Juntos vamos rezar o terço de São Pedro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, a todos nós, as nossas casas e as nossas famílias, de todos os males e perigos. Mas, ó Deus, abençoai a todas as pessoas, ó Pai, que neste momento reza conosco através deste canal de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Santa e Virgem Maria, eu rogo a vós por nós, por nossas casas e por nossas famílias, pedindo a vossa intercessão diante do teu Filho Jesus Cristo por nós e diante de Deus, que também eu recorro a vós. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos
de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, nós queremos que vós esteja conosco para nos conduzir nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. São Pedro, ensina-nos a caminhar nos caminhos de Jesus. Infinita graça vos damos, soberana e princesa rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos
de vossas mãos maternais, dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogado nosso esse vossos olhos, misericordioso, a nos volveu, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do teu Filho, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.